No coração da masculinidade madura, há um senso de responsabilidade benevolente de liderar, prover, proteger as mulheres de maneira apropriada. Nessa frase, John Piper consegue resumir basicamente os três pilares que eu entendo que seja a missão de todo homem, que seria liderar, sustentar ou prover e proteger. Então, nessa frase, John Piper quis dizer basicamente que a missão de todo homem está basicamente em liderar, proteger e prover para a sua família. O primeiro dele, que seria liderança, a gente acha que liderança tem muito a ver com você exercer a sua autoridade sobre as pessoas ou mandar as pessoas fazerem aquilo que você realmente quer. Mas na verdade, todo homem deve liderar sua família e seus filhos. Primeiro, ele deve liderar porque ele tem que ter uma missão. Então, ele deve saber exatamente aonde quer chegar. Então, qual patamar financeiro ele e sua família precisam estar? Quais são os objetivos que ele, sua família e seus filhos eles precisam alcançar com relação ao caráter, com relação aos estudos, com relação a onde vão morar, de que forma eles vão viver, qual é a condição no qual a sua família deve viver. Então tudo isso tem a ver com liderança. E como nós homens conseguimos e devemos fazer isso da melhor maneira? Primeiro, a gente sempre deve olhar para a necessidade da nossa família. A gente nunca deve tomar uma atitude ou uma ação simplesmente daquilo que nós achamos que é melhor para a gente. A gente sempre deve olhar para a necessidade da nossa família. Ou seja, a gente sempre olha para aqueles que estão ao nosso redor. A gente entende a necessidade deles e aí sim, baseado nisso, a gente pondera e toma as decisões. Então a gente nunca deve deixar esse peso de responsabilidade para o nosso filho, por exemplo. A gente nunca deve deixar ele escolher, na verdade, uma coisa em detrimento do outro se a gente sabe e entende o que é melhor para ele. Então a gente faz o quê? A gente conduz, o líder ele conduz no entendimento do que é melhor para as pessoas. Então nós como homens, nós precisamos assumir a responsabilidade de tomar as ações necessárias para que a nossa família realmente tenha a segurança e a gente sempre vá na missão na qual a gente definiu junto com a família. O segundo seria sustentar ou prover. O que significa isso? Eu entendo que na Bíblia a responsabilidade no qual de trazer o sustento para a família é sempre do homem. Eu acho que nunca a gente deve transmitir essa responsabilidade, esse peso para as nossas esposas. O principal provedor da família tem que ser o homem. Então tem que doer no homem quando a gente percebe que não tem pão na mesa, quando falta recurso financeiro talvez para comprar um remédio. Então isso tem que doer na gente, isso tem que mover na gente uma insatisfação tão grande em que a gente realmente precise movimentar ou mover o que for necessário para que isso não aconteça. Nunca devemos transmitir a responsabilidade no qual foi direcionada para a gente. Então nós homens somos provedores para a nossa família, não só provimento financeiro, eu acho que também tem um provimento espiritual. Nós homens somos chamados para a gente liderar espiritualmente a nossa família, aquele que a gente possa trazer uma palavra de conforto, uma palavra de direção e de ânimo vinda de Deus para a nossa família. O último significado, a responsabilidade na masculinidade significa proteger. E proteger tem um interessante significado e também significa o quê? Colocar em abrigo, ou seja, proteger e preservar. É responsabilidade do homem trazer o quê? Proteção para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa esposa. E a gente fala de proteção física, a gente fala de proteção espiritual, ou seja, se você tem a responsabilidade de trazer valores e princípios para a sua família, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade, é proteger e guardar esses valores da nossa família. Então, a gente nunca deve transmitir isso para nossa esposa e nossos filhos. É nossa responsabilidade proteger, colocá-los em abrigo, e isso a gente deve fazer sempre por amor sacrificial para a nossa família, pelos nossos filhos. Então, essas são as três principais responsabilidades, ou seja, core business da masculinidade. Eu entendo que quando a gente falha em uma dessas áreas, acredito que realmente a gente está falhando na nossa missão e principalmente deixando de exercer a masculinidade do qual a gente realmente tem como missão da nossa vida.